A segunda ferramenta, então, que a gente traz como inovadora, e que realmente essa é quase que uma criação exclusiva do Jung, né, uma inovação que ele traz, são os conceitos de arquétipos. Por que a gente fala que é uma inovação e que o Jung que vai criar esse conceito arquetípico? Porque o Jung vai ser o primeiro analista, né, o primeiro teórico que vai olhar para o inconsciente e ele vai entender que dentro desse inconsciente a gente tem mais do que só conteúdos reprimidos. A gente tem também uma fonte de conteúdos inesgotáveis. A gente tem uma fonte que vai além da vivência e da experiência reprimida daquele indivíduo. A gente vai conversar com um processo arquetípico no sentido de entender que dentro do nosso processo, né, existem estruturas primárias que são padrões universais e simbólicos. Esses padrões universais e simbólicos, eles não são específicos meus ou de qualquer um que está ouvindo a gente agora. Esses padrões, eles são universais. Eles pertencem à humanidade como um todo. E esses padrões, eles são padrões de experiências humanas que se repetem ao longo de toda a nossa existência. São padrões de acontecimentos que talvez a gente vai ver uma expressão viva na nossa vida e que talvez a gente vá trabalhar ele de forma simbólica. No sentido de que, a partir da criação desse arquétipo, como o arquétipo de herói, o arquétipo do pai, o arquétipo da mãe, a gente vai entender que a experiência, por mais conflituosa e por mais dolorosa que ela seja para a gente, ela não é uma experiência única. Ela não é um sofrimento que está sendo, de alguma forma, vivido pela pessoa de uma forma exclusiva. E que a gente tem, na vivência de todos, na vivência da humanidade como um todo, experiências que se repetem, padrões de experiência que a gente vai conseguir identificar como sendo esse arquétipo. Esse arquétipo, então, ele vai ser, na verdade, um esqueleto de uma experiência humana que a gente vai utilizar no nosso processo, no nosso inconsciente, dito inconsciente coletivo, e a partir desse arquétipo, combinado com as nossas próprias experiências e com os nossos próprios afetos, a gente vai conseguir analisar uma estrutura que a gente também vai estudar aqui hoje, que é a estrutura do complexo. Então, o arquétipo seria uma unidade de experiência humana que a gente tem no nosso inconsciente coletivo e que todo mundo consegue acessar de certa forma, novamente, não consciente. Então, a gente não está falando aqui, por exemplo, de ativar o arquétipo do herói, ativar o arquétipo do pai, da mãe, do salvador, mas sim no sentido de acessar o conteúdo da experiência que ele traz para a gente. E o acesso a esse arquétipo, ele não é um acesso consciente, não é algo que a gente vai conseguir escolher quando acessar ou não. É algo que o nosso processo inconsciente vai, a partir da nossa experiência, dos nossos afetos e do desenvolvimento da nossa própria psique, atualizar de uma forma que ele seja uma parte integrante de um dos nossos complexos. E quando a gente fala em complexo, a gente vai falar, daqui a pouco a gente vai entender isso não só como uma figura doente, tá? O complexo, ele não vai ser algo sintomático. Ele pode, sim, em alguns momentos, trazer manifestações sintomáticas, mas o complexo, ele vai ser uma unidade quase celular de criação de todo o nosso processo psíquico como um todo. Então, quando a gente está falando da utilização desses arquétipos, desses padrões universais, a gente vai utilizar ele de uma forma simbólica. A gente vai acessar ele de forma simbólica. Então, a gente vai conseguir
dentro desses arquétipos, a representação de temas comuns encontrados em todas as vivências humanas. Então, a gente vai encontrar a representação desses temas em mitos, em contos de fadas, em religiões, em lendas, em literatura, até trazendo aspectos mais modernos, a gente pode encontrar esses elementos arquetípicos em filmes, em séries, em ficções, em todo tipo, em músicas, em todo tipo de produção humana que vai trazer uma linguagem simbólica e que venha, de alguma forma, comunicar uma experiência humana. Então, quando a gente está falando da criação desses arquétipos, a gente não está falando especificamente em criar um catálogo de quais são os arquétipos que a gente tem e de como a gente vai acessá-los de alguma forma simbolicamente. Qualquer experiência humana, ela pode ser identificada como um símbolo arquetípico. E ela vai ter, então, seus pares em outras vivências humanas. Se a gente pegar, por exemplo, aspectos mitológicos, a gente tem experiências mitológicas romanas e gregas que vão falar das mesmas figuras, vão dar o mesmo nome a experiências que, de alguma forma, são complementares, né? Que elas são irmãs, que elas são gêmeas, que elas falam sobre a mesma experiência, que elas falam sobre os mesmos desafios e sobre os mesmos conflitos vivenciados por essas figuras. Então, quando a gente está falando de arquétipo, a gente não está escolhendo especificamente uma cultura e trazendo todos os arquétipos dela. A gente pode acessar esses padrões universalmente. Não é porque eu sou brasileira e que eu estou inserida num contexto brasileiro que os meus processos arquetípicos, que o meu simbolismo, ele vai, de alguma forma, se restringir à vivência do simbólico brasileiro. Eu posso muito bem acessar o simbólico de outras culturas, de outras religiões, de outras civilizações, sem que eu sequer tenha consciência, ou que eu tenha conscientemente entendimento de ter em algum momento da minha vida aprendido aquele conteúdo. Por isso que a gente está falando desta inovação do Jung, porque ele vai entender o nosso processo inconsciente não só mais como um porão de experiências subjetivas e individuais que a gente vai colocando lá porque a gente quer, de alguma forma, não lidar com ela de forma consciente. A gente está lidando com um novo conceito de inconsciente que vai abarcar também uma produção própria, que vai abarcar uma autonomia na geração de conteúdos. Então, a gente pode lidar com conteúdos que vão ser problemáticos na nossa existência sem que a gente se dê conta de algum dia ter vivido algum trauma específico ligado a esse conteúdo. E isso dá para a gente, então, um novo cenário de análise desse inconsciente. A gente abre outros processos para se entender esse inconsciente além da repressão de conteúdos do nosso dia a dia, que de alguma forma não queriam ser acessados pelo nosso eu consciente. Entendendo, então, que este conceito de inconsciente ele vai ser atualizado pela teoria junguiana, não seria de se espantar se a gente tivesse que atualizar outras ferramentas também, como, por exemplo, a ferramenta da análise dos sonhos.